Depois que sua família é aprisionada no reino quântico pelo Conquistador, o Homem-Formiga precisará da ajuda de um exército de insetos para acabar com a tirania de Kang e levar seus parentes para casa em segurança. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Depois de ajudar os Vingadores a derrotar o Thanos, Scott Lang escreveu um livro sobre sua vida como super-herói, o que fez ele e sua família se tornarem celebridades em São Francisco. Em um evento para divulgar o livro, Scott está lendo sua biografia para crianças na biblioteca quando recebe uma ligação da cadeia avisando sobre sua filha Cassie, que foi presa após encolher uma viatura com as partículas PIN. Depois de libertá-la, o Homem-Formiga leva a garota para casa, onde descobre que sua esposa e sogro estão ajudando Cassie a estudar o reino quântico. Animada para mostrar suas descobertas, a garota ativa um microscópio capaz de ver o reino quântico e começa a explicar como ele funciona. Porém, quando ouve que o dispositivo está emitindo um sinal para outra dimensão, Janet perde totalmente o controle e destrói a invenção da neta. De repente, uma partícula azul sai do telescópio e explode o laboratório, jogando todos contra a parede e abrindo uma espécie de buraco negro que suga todos para o centro, fazendo-os encolher até entrarem no reino quântico junto com as formigas. Conforme se aproximam do solo, Vespa pega seus pais e Scott ativa o traje para salvar Cassie, aumentando de tamanho e utilizando o próprio corpo para amortecer a queda. Depois do impacto, o Homem-Formiga volta ao seu tamanho normal e, junto com a filha, começa a procurar pelo restante do grupo. Mas enquanto caminham pelo lugar, Cassie nota uma esfera no céu que começa a avançar na direção deles, obrigando Scott a aumentar de tamanho para arremessar a estrela com tentáculos para longe. Enquanto observam a esfera caindo, os dois veem um organismo unicelular gigante vindo para cima deles e tentam fugir. Porém, quando estão prestes a ser capturados, eles acabam sendo salvos por alguns habitantes do reino quântico, que os levam como prisioneiros. Em algum outro ponto do reino quântico, Hope acorda e começa a procurar pelos pais, quando uma aeronave se aproxima escaneando tudo ao seu redor, obrigando Janet a esconder a filha e o marido atrás das árvores para mantê-los seguros. Depois que o perigo se afasta, Hope começa a fazer perguntas para a mãe, que diz que irá explicar tudo depois que se reunirem com Scott e Cassie. Enquanto procuram pelos dois, eles acabam encontrando um grupo de andarilhos do deserto, que avançam para cima do trio. Apesar de sua filha e marido ficarem assustados, Janet mantém a calma e diz que cuidará de tudo, avançando para cima do líder alienígena e cortando seu braço com um único movimento, finalizando com uma estocada no peito da criatura. Com a derrota, o Quatro Olhos Demente começa a dar risada e abraça Janet como se fossem velhos amigos, se oferecendo para dar uma carona para ela e sua família. Longe dali, Scott é levado para uma cerimônia do povo quântico, onde jogam um líquido vermelho dentro da boca dele, o que permite que os humanos compreendam o que as outras espécies estão falando. Agora que ele consegue entendê-los, um telepata chamado Quas se aproxima para conversar, e Jantora interrompe dizendo que eles não podem fugir, pois já estão sendo caçados pelo Kang, um conquistador que destrói tudo por onde passa. Querendo saber se eles sabem algo sobre o vilão, Quas lê a mente dos dois e avisa que eles nunca ouviram falar nesse nome, o que faz Jantora julgá-los como inúteis e ordenar que seus homens os levem de volta para onde acharam. Desesperado, Scott corre atrás dela e diz que quer apenas voltar para casa. Porém, Jantora responde que é isso que todos querem, mas que agora é impossível, pois o Conquistador destruiu tudo o que possuíam para construir seu império. A mulher então revela que reuniram todos que podiam lutar e desde então vem tentando acabar com a tirania de Kang. Porém, até hoje não obtiveram sucesso. Achando que esse é o trabalho para um Vingador, Cassie diz que podem ajudar e faz de tudo para convencer o pai a se juntar à luta. Porém, Scott se recusa e diz que devem achar a Janet para levá-los de volta para casa. Assim que ouve esse nome, Jantora pergunta onde ela está e afirma que a mulher não deveria ter voltado, o que deixa pai e filha bastante confusos. Longe dali, o outro grupo voa em uma raia planadora até chegar numa cidade cheia de soldados de Kang.
obrigando-os a se camuflar entre o povo quântico até chegarem num bar alienígena. Lá, Janet fala com um tipo de peixe humanoide e pede para falar com Krylar, um antigo amigo que se senta à mesa e começa a acusá-la de ser responsável pelas inúmeras mortes que Kang causou. Achando que ele quer prendê-la, Janet pede para deixarem sua família ir em paz. E Krylar responde que isso não será possível, pois Kang já sabe que eles estão no reino e mandou caçadores atrás de Scott e Cassie. Nesse momento, algumas naves se aproximam e soldados do Conquistador começam a cercar o grupo ao redor da mesa, fazendo Janet perceber que Krylar agora está trabalhando para Kang e os entregou para o vilão. Se recusando a permitir que seus pais sejam levados, Hope encolhe e começa a nocautear um soldado após o outro, enquanto Henry e Janet disparam para todos os lados. No meio da confusão, Henry percebe que Krylar está tentando fugir e joga partículas PIN em uma espécie de polvo mutante que está na mesa, fazendo o molusco quântico aumentar de tamanho e atacar o velhote traidor. Aproveitando a distração, o grupo corre para uma das naves onde Janet faz ligação direta e pede para que seu marido assuma o comando, obrigando-o a enfiar os braços em uma lambreca gosmenta que serve para pilotar a nave para longe dali. Enquanto o grupo de Henry foge, Scott e Cassie são encontrados pelos soldados de Kang, que atacam Jentora e seus homens. Obedecendo às ordens do pai, Cassie fica escondida assistindo a batalha. Porém, quando Jentora é capturada por um dos soldados, a garota se recusa a ficar parada e utiliza o traje para ajudá-la. Como ainda é iniciante, a moça se esquece de apertar o botão para crescer e acaba batendo contra o capacete de um dos soldados enquanto está do tamanho de uma formiga, obrigando Scott a entrar na luta para salvar a filha. Após se libertar, Jentora corre até Quas, que lê a mente dos inimigos, e percebe que reforços estão chegando. Mas antes que eles consigam alcançar as naves para fugir, mais homens chegam no campo de batalha e destroem tudo que encontram pelo caminho. No meio da nuvem de poeira, uma criatura extremamente cabeçuda aparece na frente do Homem-Formiga e começa a conversar com ele como se fossem velhos conhecidos, revelando ser Darren Cross, um antigo vilão do Homem-Formiga. Após sua derrota há alguns anos, Darren caiu no Reino Quântico e agora está trabalhando para Kang, ajudando-o a montar sua tirania e adquirindo essa cabeça de ovo extremamente bizarra. A serviço do Conquistador, Darren agora se chama de MODOK e diz que não há como Scott fugir, decidindo levar todos como prisioneiros para a cidadela de Kang. Enquanto sua neta e genro estão no calabouço, Janet enfim decide contar o que aconteceu nos 30 anos que ficou presa no Reino Quântico e revela que encontrou um cientista que se acidentou e perdeu a rota que estava seguindo. Após ajudá-lo a se levantar, a mulher carregou Kang até a sua nave, que supostamente era capaz de viajar pelo multiverso, permitindo que ele os levasse de volta para a Terra. Achando que essa era a oportunidade perfeita para retornar ao lar, Janet utilizou todo o seu conhecimento para ajudá-lo a recarregar o núcleo energético da nave. Porém, nada parecia funcionar. Após vários anos tentando, eles finalmente conseguiram ajustar a matriz e reativar a nave. Porém, como ela era ligada à rede neural de Kang, Janet conseguiu ver tudo que o homem fez no momento em que tocou no núcleo, descobrindo que ele destruiu todos os mundos por onde passou, exterminando raças e destruindo linhas do tempo inteiras. Depois de ver todos os crimes de Kang, Janet percebe que ele foi exilado no Reino Quântico e sua nave foi sabotada para que ele ficasse ali por toda a eternidade. Mas graças à ajuda dela, agora ele poderia voltar a espalhar o caos pelo multiverso. Com medo do que ele poderia fazer, Janet desiste do sonho de voltar para a Terra e se encolhe para roubar o núcleo energético da espaçonave. Porém, como Kang era poderoso demais para ser derrotado, ela decidiu fazer a matriz crescer com as partículas PIN, causando uma explosão de probabilidades e deixando os dois sem terem como sair do Reino Quântico por conta própria. Mesmo sem a nave, Kang conseguiu recuperar boa parte dos seus poderes e utilizou cada um deles para conquistar o Reino Quântico, impondo sua vontade contra o povo que já existia no lugar. Enquanto a guerra entre Kang e o povo quântico acontecia, Hope conseguiu trazer Janet de volta para a Terra no passado e Kang perdeu as esperanças de recuperar o núcleo. Mas agora que ela retornou, o Conquistador fará de tudo para ter acesso às partículas PIN.
e fazer a matriz energética voltar ao seu tamanho original. Agora que o Homem-Formiga é seu prisioneiro, Kang vai até ele para conversar e revela que já eliminou muitos Vingadores em outras realidades, incluindo o próprio Thor. Querendo recuperar o núcleo, o Conquistador conta pra Scott que Janet lhe roubou algo e pede ajuda dele para pegar de volta, afirmando que caso ele ajude, poderá tirar todos dali. Porém, mesmo querendo voltar para casa, o Vingador se recusa a colaborar, obrigando Kang a utilizar a força e dizer que eliminará Cassie na sua frente caso o Homem-Formiga se recuse a colaborar. Com sua filha prestes a ser eliminada diante dos seus olhos, Scott não vê outra escolha e decide ceder ao pedido do Conquistador, acompanhando os vilões até o lugar onde o núcleo explodiu. Assim que chegam no local, Murdock diz que Lang deve encolher e entrar na tempestade para encontrar o núcleo e fazê-lo voltar ao tamanho original. Porém, deve fazer isso rápido, pois sua mente começará a colapsar assim que ele entrar no campo das probabilidades. Após se despedir de Cassie, Scott pula no abismo e começa a encolher cada vez mais enquanto cai. Quando chega num nível subatômico, o Homem-Formiga finalmente atravessa a tempestade e chega no lugar onde o núcleo está. Porém, nesse ponto, a realidade está tão distorcida que ele começa a se replicar infinitamente, entrando numa disputa com seus clones para ver quem consegue alcançar a matriz primeiro. Sem saber que Scott está lá embaixo, Henry sobrevoa o núcleo quando a Vespa ouve os gritos do marido vindo da tempestade, decidindo mergulhar nas probabilidades para salvá-lo. Conforme cai, a mulher começa a se replicar e Janet explica que são apenas possibilidades e que o correto a se fazer é apenas ignorá-las. Após o conselho da mãe, Hope continua mergulhando à procura do marido, que acaba sendo soterrado pelas próprias cópias. Prestes a perder a vida, Scott ouve Cassie chamando por ele e, motivado pela voz da filha, consegue reunir suas últimas forças para escalar seus clones até se aproximar da matriz. Frente a frente com o núcleo, o Homem-Formiga dispara uma granada de partícula PIN para fazer o objeto voltar ao tamanho original. Mas por algum motivo a explosão é cancelada e as cópias de Scott começam a cair no abismo. Com seu marido prestes a ficar preso na tempestade de probabilidades, Vespa chega para salvá-lo e juntos eles disparam inúmeros explosivos, enfim conseguindo fazer o núcleo voltar ao tamanho normal e acabando com toda a instabilidade. De volta ao tamanho original, Hope e Janet fazem de tudo para convencer Scott a não entregar a matriz. Porém, Kang aparece bem na hora e recupera o objeto com telecinese, se recusando a devolver Cassie como combinado. Enquanto Henry luta contra Murdock na nave, Scott e Hope vão pra cima do Conquistador querendo Cassie de volta, e são facilmente derrotados, deixando apenas Janet para ir salvar o marido. Porém, quando ela tenta correr, Kang paralisa o corpo da ex-companheira e a teleporta para o centro da cidadela, ficando com a avó e a neta como suas prisioneiras. Aproveitando que o Conquistador está distraído com Janet, Cassie encolhe os guardas que estão a transportando e os chuta para longe, ficando pequena logo em seguida e fugindo pelos corredores sem que ninguém perceba. Enquanto a garota tenta escapar, Henry encontra Scott e Hope acompanhado das suas formigas e explica que de alguma forma elas conseguiram sobreviver à queda no reino quântico e passaram por uma dilatação temporal, vivendo milhares de anos em um curto intervalo de tempo, o que permitiu que elas evoluíssem sua tecnologia de uma forma absurda. De volta à cidadela, Cassie vai até a sala onde Diantora está e nocauteia os guardas próximos para libertá-la, se oferecendo para unir forças com ela e pedir a ajuda dos outros para acabar com o vilão. Sem saber que uma rebelião está prestes a começar, Kang emite uma mensagem para os seus soldados, convocando todos para destruir o reino quântico e partirem para outros universos. Porém, sua transmissão acaba sendo interrompida por Cassie, que invade a torre e transmite um holograma pedindo a ajuda de todos que ainda podem lutar. Furioso com a atitude dela, Kang ordena que Murdock acabe com a garota e coloca o núcleo de volta na nave, se preparando para partir assim que concluir seu objetivo de destruir o reino quântico. Querendo reunir o máximo de aliados possível, Cassie ajuda Diantora a libertar os outros prisioneiros quando Darren aparece para enfrentá-las. Porém, a garota não está disposta a desistir e ordena que eles continuem soltando as pessoas enquanto ela lida com Murdock. Fora da cidadela, Henry ouve o holograma da neta e acelera com tudo para chegar até lá.
deixando Scott na entrada do lugar para desafiar Kang. No seu tamanho máximo, o Homem-Formiga começa a destruir todas as construções do Império e atrai a atenção de todos para si, permitindo que Cassie escape de Murdock e Jentora termine de libertar os prisioneiros. Quando Scott está prestes a sucumbir, os reforços finalmente chegam no campo de batalha, e o povo quântico começa a destruir o exército de Kang, ajudando Jentora a unir os dois grupos de rebeldes e dar início à revolução. Percebendo que as coisas estão saindo do controle, Kang decide fugir e dá início à sequência de lançamento. Porém, Scott se recusa a permitir que isso aconteça e arranca o topo de um prédio para usar como escudo, refletindo os ataques da artilharia e permitindo que ele alcance a barreira de força. Vendo seu pai lutando para impedir Kang de partir, Cassie tenta correr para ajudá-lo quando acaba sendo atacada pelo Murdock, impossibilitando que ela alcance Scott, que acaba sendo nocauteado pelos anéis da torre. Cabeça de ovo, Cassie troca a cápsula do seu traje e consegue ficar quase tão gigante quanto seu pai, permitindo que ela derrube Murdock com um único soco. Enquanto sua filha tenta convencer Darren a deixar de ser um prisioneiro, Scott se levanta e, com a ajuda de Hope, se lança com tudo contra o campo de força, destruindo os anéis da torre e soltando o núcleo energético do lugar. Jentora então avança com seu exército na direção da nave, mas lá dentro Kang ainda não se deu por vencido e enfim decide começar a lutar, vestindo seu traje completo e voando na direção dos revolucionários, exterminando um a um com suas rajadas cósmicas. Para proteger seus homens, Jentora arremessa sua lança na direção de Kang, que consegue se defender com telecinese. Apoiando a mulher, um dos cabeças de martelo dispara uma rajada de energia contra o Conquistador, que rebate o golpe de volta, explodindo o crânio da criatura e acabando com as esperanças dos rebeldes de vencerem. Percebendo que não terão chances, Quas pega Jentora e foge com o restante do seu exército, enquanto o Homem-Formiga e sua família avançam para a grande batalha final. Juntos, a Vespa e o Homem-Formiga encolhem e começam uma sucessão de ataques contra Kang, que repele os dois com rajadas de energia. Querendo ajudar os pais, Cassie fica gigante e agarra o vilão para esmagá-lo com as próprias mãos. Porém, Kang consegue causar uma explosão de poder que a arremessa para longe. Com a queda da garota, Vespa começa a disparar contra o rosto do vilão, que parece não sofrer nenhum dano, revidando o ataque com um tapão na mulher. Furioso, Scott avança na direção de Kang e fica gigante para acertá-lo contra um prédio. Porém, o demente é overpower e parece não sofrer danos, acertando uma rajada que faz o Homem-Formiga voar longe e voltar ao seu tamanho original. Achando que a vitória já é sua, Kang diz que já eliminou todos os Vingadores em outras realidades, e zomba de Scott, dizendo que o único poder dele é falar com insetos. Mas nesse exato momento, Henry chega com seu exército de formigas que aniquilam as tropas do Conquistador, obrigando o vilão a criar um campo de força ao seu redor para se defender. Enquanto sua cidadela é destruída pelas formigas, Kang faz de tudo para manter a barreira, até que Murdock aparece e decide mudar de lado, utilizando seus poderes para quebrar o campo de força e deixar seu antigo líder exposto aos insetos, que começam a devorá-lo ainda vivo. Com o fim da batalha, Scott e os outros se reúnem ao redor de Darren, que enfim faz as pazes com o Homem-Formiga, perdendo a vida poucos segundos depois de pedir desculpas. Enquanto isso acontece, Janet encontra o núcleo energético no chão e se comunica com o resto da família, dizendo que tem pouco tempo para voltar para casa. Após deixarem o reino quântico nas mãos de Jentora e Quas, Janet liga a máquina e abre um portal para que sua família possa voltar para o laboratório na Terra, permitindo que eles voltem para casa. Porém, quando está prestes a atravessar, Scott ouve um barulho estranho e empurra Cassie para dentro do portal, ficando para trás e sendo atingido por um ataque de Kang, que ainda não desistiu. Mesmo com seu traje totalmente destruído, o vilão quer voltar para a Terra e corre na direção da passagem. Porém, acaba sendo impedido por Scott, que dá início a uma luta corporal. Sabendo que não conseguirá fugir enquanto o Homem-Formiga estiver vivo, Kang parte para cima dele e acerta uma voadora no peito de Scott, derrubando-o no chão e o deixando exposto a chutes que esmagam seu capacete. Mesmo bastante machucado, o Conquistador é extremamente mais forte e consegue acertar vários golpes que deixam o Homem-Formiga quase sem vida.
Com o rival praticamente derrotado, Kang começa a forçar a cabeça dele tentando esmagá-lo contra o núcleo energético. Porém, ainda assim, Scott não se dá por vencido e aproveita para jogar vários explosivos na matriz. Com o portal prestes a fechar, Kang tenta saltar para o outro lado e acaba impedido pela Vespa, que chega para salvar o marido, empurrando o vilão contra o núcleo, que começa a colapsar e absorve o corpo de Kang, explodindo logo em seguida. Com o fim da batalha, o Homem-Formiga e a Vespa ficam presos no reino quântico, que enfim pôde voltar a ter paz. Porém, Cassie se recusa a deixar seus pais para trás e consegue reabrir o portal para a Terra, permitindo que Scott volte para São Francisco e viva sua vida de ex-vingador. Galera, mas e vocês, o que fariam se fossem sugados pro reino quântico? Acham que conseguiriam sobreviver? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!